Graça e paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Boa noite! Quantos estão alegres aqui? Vira para o irmão ao seu lado e fala para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E Deus vai falar com você. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade da palavra de domingo passado. Quantos estavam aqui domingo passado? Então, você vai... Aleluia. Glória a Deus. Você vai receber da parte do Senhor, amém? Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47, e o versículo 8. Quantos estão comigo, diga amém. Ezequiel 47, de 1 a 8, diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar por águas que davam por onde? Pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam aonde? Coloca a mão nos joelhos. Aleluia. Mediu mais 1000 e me fez passar águas que davam pelos lombos. Aleluia. E mediu outros 1000 e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou-me e tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Nós vimos semana passada algumas características para receber essa unção de Deus, para que a unção de Deus cresça na sua vida, amém? E as águas então representam uma medida de unção sobre a sua vida. Unção, ela é poder de Deus para o sobrenatural, amém, queridos? A unção, ela é tudo que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus. Então, ser cheio do Espírito e ter unção, essas duas coisas andam juntas. Quem é cheio do Espírito, ele também tem unção da parte do Senhor. Aleluia! A unção, então, ela é a capacitação de Deus específica para alguma área da sua vida. Então, a unção, ela faz com que a palavra de Deus se torne viva, poderosa, revelada nos corações das pessoas. A unção, ela é capaz de curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, fazer milagres. A unção, ela te move para o sobrenatural. A unção, ela desperta como se fosse um sensor dentro de você, para você perceber o mundo espiritual e o sobrenatural, aleluia. Quantos querem então unção da parte de Deus? A unção, ela cresce na sua vida, ela pode crescer, aleluia. Sabe, queridos, que o Senhor vem despertando no seu coração nesses dias uma fome e uma sede para o sobrenatural. Nós precisamos de ter esse desejo profundo. Algumas pessoas pensam que fome e sede são coisas para novos convertidos, e não é verdade. Nunca falte do seu coração desejo profundo por mais do Senhor. Tem pessoas que pensam
que essa unção é somente para pastores, para apóstolos, profetas, mestres. Essa unção é para todos nós. Sabe o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito? Quantos foram batizados nas águas aqui? Levanta a sua mão. Se você não foi, você vai ser em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que todos aqueles que foram batizados, os sinais vão segui-lo. Não gera no seu coração um inconformismo, uma indignação santa? Não gera em você um desejo profundo e um desafio quando você lê que aquele que foi batizado, ele vai expulsar demônios, falar novas línguas, curar enfermos. E às vezes nós nos encontramos não praticando e vivendo isso. Vira para o irmão do seu lado, eu não preciso responder. Fala para ele, os sinais estão te seguindo? Vão seguir você. Todos os dias. Aleluia. Milagres vão seguir você todos os dias. Amém, queridos? Então eu creio. Pode deixar o fundo bem baixinho, por favor. Daí eu creio que Deus vai levar você a um nível mais profundo de águas, de poder. Sabe, essa palavra ela diz que as águas saem do templo rasas. Mas à medida que ela vai em direção ao Mar Morto, elas se tornam águas profundas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a unção ela é para um propósito. É para você ganhar pessoas para Jesus. Para curar enfermos. Amém? Ela cresce quando você usa essa unção para pregar para as pessoas de fora. E essas águas, elas entram no Mar Morto e elas purificam o Mar Morto. Ou seja, o mar representa o mundo e o mundo está sem Cristo, morto nos seus pecados. Mas uma vez que você prega o evangelho com unção, essas pessoas são restauradas e salvas. Aleluia! Então nós vimos semana passada que a unção cresce quando há fome. Quantos têm fome de Deus? Nós lemos que Salomão disse que a fome do homem o leva a trabalhar. Está lá em Provérbios 16, 26. Ou seja, o Senhor também disse, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que traz a vida eterna. Então exercite, esforce para você se encher da palavra de Deus. Por que eu falo se esforçar? Porque no começo pode ser difícil. A vida cristã é como subir uma grande montanha. No começo você começa a subir, você não tem preparo, fica difícil. Mas você que não tem que subir tudo de uma vez. Você não tem que fazer muito num dia só. Você não vai dar conta. Eu não vou dar conta de fazer tudo em um dia. É um pouquinho de cada dia, amém? Olha, eu me exercito para beber muita água. E às vezes eu falho miseravelmente beber 2 litros de água por dia. E aí vem logo as consequências, os sintomas. Minha cabeça começa a ficar doendo. E já começo a perceber que é falta de água. Ou o meu rins começa a arder, eu já tive problema de rins. Então ele começa a arder um pouco, eu já sei, opa, eu tenho que beber água. Mas você bebe um copo várias vezes no dia, não é assim? Se você pegar 4 litros d'água e beber de uma vez, você vai passar mal. A vida cristã também é um pouco de cada dia. Tem algumas pessoas também que elas pensam que em uma semana elas vão ter uma experiência sobrenatural e a unção delas, o rio vai sair do tornozelo para ser um rio que passa nadando. Não é como uma semana. É uma vida com Deus. Amém? É todos os dias um pouco. As águas vão crescendo. Quando querem crescer a unção. Mas a palavra diz em Ezequiel que você precisa de caminhar. Você precisa de? Caminhar. Se ficar parado, as águas crescem? Sim ou não? Não. Ou seja,
todos os dias, tenha um tempo com Deus no seu lugar secreto. Deleite-te nisso. Tenha alegria e prazer. Cada dia um pouquinho. Caminhe. Ore ao Senhor. Quinta-feira agora nós vamos para o monte de novo. Aleluia. Semana passada choveu e nós não conseguimos. Mas essa semana não vai chover. E nós vamos estar lá todos juntos. Aleluia. Vamos levar uma caixa de som. Vamos louvar. Vamos adorar. Vamos orar com imposição de mãos. E vai ser sobrenatural. Quantos querem? Ou seja, caminhe. Dê respostas ao Senhor. Não perde as oportunidades. Vai ter o Holy Fest. Se você quer crescer em unção, vai para o Holy Fest. Se você quer crescer em unção, não perca as células. Participe das células. Amém? Ou seja, caminhe. Quantos querem caminhar? Diga amém. Diga aleluia. Nós vemos também que a unção ela cresce aonde há unidade. Quando nós estamos juntos no monte, juntos na célula, juntos no culto, juntos uns aos outros, pregando a palavra, o que acontece? A unção cresce. Em Salmo 133 diz, com bom e com suave que os irmãos vivam em união. O que acontece? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Ali o óleo escorre da cabeça de Arão, pela barba e pelas vestes. E há como o orvalho do monte Hermon, quando nós estamos juntos. Aleluia! Mas hoje eu quero dar continuidade à unção. Ela também cresce onde há fé. Abre comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 14, versículo 8. Atos, capítulo 14, versículo... Abre o seu celular aí, em nome de Jesus. Eu senti você trazer sua Bíblia de papel. Então abre a Bíblia no seu celular e acompanhe comigo para a glória de Deus. Você precisa acompanhar a palavra. Aleluia, queridos. Atos capítulo 14, versículo 8. Enquanto você vai abrindo, eu quero dar uma ilustração para você. Os irmãos de Bereia eram os mais nobres de todos, porque eles abriam a escritura e via se era isso mesmo que os apóstolos estavam pregando. Eles abriam para saber se era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Poderoso, né? Quantos querem ser nobres aqui? Você é nobre, então abre a sua Bíblia e acompanhe em nome de Jesus. Atos 14, 8 diz, em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te, ou seja, fica de pé. Ele saltou e passou a andar. Diga aleluia. Pense comigo, a fé é como se fosse um cano. E a unção é a água que passa neste cano, amém? Esses dias eu subi lá no monte e por curiosidade eu fui naquela caixa d'água que a gente vê de longe. 2 milhões e 500 mil litros de água. Uau, muita água, né? E aí eu fui ver os canos que descem delas. Era mais ou menos canos dessa largura, gigantes. Era quase 1 metro de espessura. É porque desce muita água e abastece ali toda Morada Nova, abastece todo o Morro do Sol. Eu vi que saía canos dos 2 lados da caixa d'água. Presta bem atenção. A medida da sua fé é a capacidade de unção que vai correr e vai escorrer na sua vida. Diga amém. Quantos querem ter muita unção? Nós estamos falando de rios de águas, sim ou não? Sim. Então, quando você tem uma fé grande, uma fé ampla, você tem capacidade para que mais unção flua da sua vida. Sabe o que a palavra de Deus disse? Ela diz assim, olha, nada é impossível àquele que... Ele diz tudo é possível àquele que crê.
Vou te dar um outro exemplo. Você leu na palavra de Deus que o Senhor te chamou, isso é um comissionamento meu e seu. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. Aleluia! Deus chamou você não para orar pelos enfermos, mas para curar os enfermos. Deus chamou eu e você para expulsar os demônios. Deus chamou eu e você para fazer milagres. E que a nossa pregação não nos consiste apenas em palavras de sabedoria persuasiva, né? Sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Então, quando você vê alguém doente, quando você vê alguém enfermo, você vai colocar suas mãos sobre ele e vai declarar: seja curado agora. Ah, ele está cego, então coloca as mãos nos olhos dele e fala: volte a enxergar. Ah, mas pastor, e se não enxergar? É obrigação sua de curá-lo? Sim ou não? Olha para cá, você deixou alguém cego? Sim ou não? Então você não tem obrigação. Faça a sua parte, mas e se for curado? E se um cadeirante levantar? Ah, mas eu vou passar vergonha. Você não vai. Não tem vergonha, não tem problema. Exercite a sua fé. Não basta apenas orar por dom de cura, mas exercite o dom de cura. Impõe as suas mãos e mande ser curado em nome de Jesus. Amém? Isso é unção, queridos. Unção e ousadia estão correlacionados. Unção e fé andam juntos. Eu quero experimentar isso nesses dias. Amém? Então tenha fé. Ouse em fé em nome de Jesus. Deus vai restaurar e restituir a unção na sua vida. Você deseja por isso? Irmãos, eu não quero ministério vazio. Eu não quero pregar como um sino que está ecoando. Eu não quero perceber sequidão dentro de mim. Você quer isso? Não. Então vamos crescer em unção, amém? Vamos crescer em unção em nome de Jesus. E a fé, ela vem como? A fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Toda vez que você escuta a pregação da graça, você cresce em um nível de fé. Está lá em Romanos 10:17. Amém? Mas nós também lemos que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, se você tem fé, as obras, elas vão ter que andar junto. A sua fé tem que ser prática para ela ser viva. Como assim? Eu li na Bíblia que Jesus faz milagres, continua a fazer e me deu ordem e me chamou para fazer milagres também. Eu li na Bíblia que o Senhor me chamou para curar enfermos, para ressuscitar mortos, que o Senhor me chamou para ganhar pessoas para Jesus. Quantos leu isso? É o seu chamado, é o meu chamado, amém? Mas agora, aí tem alguém doente na sua frente e você não ora por ele. O que aconteceu com a sua fé? Ela foi uma fé viva ou morta? Morta. A fé, ela acompanha obras. As obras acompanham fé. Tem gente que diz que tem fé, mas na hora das obras ele falha. Não, tenha obras em nome de Jesus. Amém, queridos? A unção, ela é um exercício. Eu vou para a academia, um exemplo. Tem muito tempo que eu não vou, tem mais de um ano que eu não vou, mas eu vou passar aí. Deus vai restituir meu tempo, eu vou ter tempo para ir em nome de Jesus. E aí você vê aqueles homens fortes, musculosos. Aí você pensa assim: um mês eu vou estar igual ele. É loucura pensar isso, não é? Leva anos. Todos os dias ele está lá, puxando ferro, levantando peso, fazendo uns exercícios, não é assim? Aí tem pessoas que vão para a academia, aí no terceiro dia chega diante do espelho, né? E fica assim, ó, olhando, né? Os músculos e achando que cresceu alguma coisa. Espiritualmente também é assim, queridos. Não adianta uma semana, não é uma semana, não é um mês, é uma vida com Deus. E o que vai acontecendo com você? Se todos os dias você praticar a oração, não converse. Todo dia, se você praticar a oração, a palavra de Deus, o jejum, a adoração, o que vai acontecer com você? A sua musculatura espiritual vai crescer.
E a capacidade de revelação, de intimidade, de percepção da presença de Deus vai crescer no seu coração. Quantos querem o sobrenatural? Não é um dia para o outro. Fala para o mundo do seu lado, fala, não é um dia para o outro. É todo dia um pouco. Mas se você for na academia e ficar lá 5 horas, o que vai acontecer com você? Você vai passar mal. Você vai sair de lá carregado, não é? Vai dar um problema nos seus músculos, vai dar uma lesão muscular, não é assim? Então é cada dia um pouco. A unção também ela cresce aonde há louvor e aonde há adoração. Então, exemplo de Eliseu, por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 3, abre a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Eliseu mandou trazer alguém que tocasse harpa, e enquanto a pessoa tangia a harpa, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Olha que poderoso isso. Quando que o poder veio sobre Eliseu? Quando alguém tocava harpa. Pode ser harpa, pode ser violão, pode ser violino, pode ser guitarra, baixo, pode ser falar, adorar com seus lábios. O poder de Deus vai encher a sua vida quando houver a adoração. Diz assim a palavra do Senhor: ora, pois traze-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder sobre Eliseu. Uau! Poder é unção. Aleluia! Poder de Deus, unção de Deus, unção perceptível. Unção não é emoção. Unção você percebe crescendo dentro de você. Oh, aleluia! Você percebe o seu coração incendiado, o seu corpo energizado. Às vezes eu estou pregando, eu sinto, parece que tem uma energia dentro de mim. Meu corpo vibra, meu rosto fica energizado. A unção, ela é de várias formas. Você percebe a unção dentro de você e ela pode crescer todos os dias. Eu quero que essa unção cresça no nosso meio. Eu quero ver uma igreja apaixonada. Eu quero ver uma igreja intensa. Eu quero ver uma igreja avivada, que adora com intensidade, com louvor. Aleluia! Lança fora a passividade em nome de Jesus. Fala, sai passividade. Fala comigo, fala assim, ó, sai passividade. Fala assim, ó, sai mornidão. Fala, sai desânimo. Porque a unção, ela gera uma energia. Quem tem unção, ele é alguém que é ligado, né, Lucas, no 220. Por que ele fala 220? Pega um equipamento, não faça isso, tá? Não pega. Pega alguma coisa e liga ela no 220. O que vai acontecer? Ela vai acelerar de uma maneira, não é? Mas depois queima. Mas a unção não queima. Aleluia! A unção, quando ela vem sobre você, você passa. É como Caleb, que tinha 80 anos. Ele diz assim, eu lembro, eu me sinto, eu tenho força de quando eu tinha os 40. A unção faz você a fazer coisas que você não tinha ousadia, coragem para fazer. A unção te transforma em um novo homem e uma nova mulher. A unção faz com que você seja ousado, adorador, intenso. Aleluia! Oh, eu quero mais essa unção. Quantos querem? Seja intenso. Há um salmo, Salmo 34, Davi escreveu quando estava lá na terra dos filisteus, terra de Gate. Davi ficou 13 anos fugindo de Esaú, e ele já foi ungido a rei. Chegou um momento que ele estava sozinho, e ele estava com medo. E aí ele começou a fingir de louco, a babar pela barba. E aí o rei de Eliseu, Abimeleque, falou assim, olha, já tem louco demais aqui, manda esse cara embora. Ele começou a agarrar, né, nas portas e a babar. E aí o rei falou, manda ele embora, já tem louco demais. Aí ele foi para uma caverna. E nesta caverna ele escreveu o Salmo 34, que diz, bendirei o Senhor em todo o tempo. De vez em quando,
Sim ou não? Não. Bendirei o Senhor, hein? O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aleluia. Alguém cheio do Espírito, em todo tempo tem louvor nos lábios dele. Ele bendiz o Senhor em todo o tempo. Como diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, meus irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é louvável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que isto ocupe o seu pensamento em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante também diz: se vós que foi ressuscitado com Cristo, buscais as coisas que são do alto, pensai nas coisas de cima e não da terra, porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo que é a vossa vida se manifestar, vós também manifestarei com eles em glória. Colossenses diz que você tem que pensar nas coisas que são do alto. Pense nas coisas do alto, enche a sua vida. Em Gálatas 5,16 também diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Quem você alimentar mais vai ganhar. Se nós naturalmente alimentamos a carne, irmãos, estamos neste mundo caído. Se passamos 16 horas com as coisas comuns dessa vida que não são pecaminosas, as coisas dessa vida. Trabalhar, estudar, não é assim? Resolver problemas, fazer academia, não é? Musculação, ginástica, caminhada, etc, etc. Mas aí nós não mesclamos isso com Deus. Nós não usamos isso para o Senhor. E aí separamos apenas de uma maneira religiosa 5 minutos por dia para orar, para ler a Bíblia. As coisas dessa vida serão 200 vezes mais reais do que as sobrenaturais. É por isso que tem pessoas que não têm percepção nenhuma do sobrenatural. E não tem discernimento nenhum espiritual. E não tem experiências com Deus e não anda em novidade de vida. Os seus testemunhos são sempre de 1 ano, 2 anos atrás. Deus chamou você para ter testemunhos de ontem. Deus chamou eu e você para testemunho de hoje. Todo dia algo novo na sua vida, porque a unção faz com que você viva novidade de vida. Mas agora eu estou fazendo musculação e eu estou louvando ao Senhor. Eu estou fazendo academia e estou cantando ao Senhor. Eu estou trabalhando e estou orando ao Senhor. Estou nos momentos vagos, estou orando em línguas. E aí eu uso o meu dia a dia, mesclando com o espiritual para a honra e glória dele. O que vai acontecer? Você vai andar cheio do Espírito. Uau, diga aleluia. E aí você vai trazer os céus para a terra. E aí as pessoas vão perceber que dentro de você tem presença. E quando ela olhar para vocês, ela vai perceber a unção. Elas vão sentir a presença de Deus fluindo na sua vida. Aleluia! Os seus olhos vão brilhar. A glória de Deus será palpável em você. Haverá um coração incendiado e palavras novas. Um coração compungido, cheio do poder de Deus. Quantos creem nisso? Tem outro exemplo de Josafá, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21, que diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para... Tendo ele começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, e do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Josafá era um rei e tinha 3 inimigos diante dele. Era impossível ele ganhar a guerra, mas ele como rei disse: nós vamos louvar o Senhor. E quando eles abriram a boca e louvaram o Senhor, Deus fez um milagre na vida deles. Diga aleluia. Quando há louvor e adoração constante nos seus lábios, você é cheio do Espírito Santo. O que diz em Efésios 5,18? Não embriagueis com vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre nós, entoando louvores, cantando ao Senhor e salmodiando em vosso coração. Você é cheio cantando. Tem outro exemplo também de Paulo e Silas. Quantos estão aqui comigo? Amém. Atos 16, 25 diz:
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Agora presta bem atenção. Louvores não é somente quando tudo vai bem. O perfeito louvor, o louvor em adoração, em espírito e em verdade, ele vem quando as coisas não estão boas para você. Quando você está tendo problemas, quando você está tendo lutas espirituais, quando prejuízos batem à sua porta, e você, como Paulo e Silas, começa a louvarem a Deus, cadeias são quebradas, o milagre acontece. Paulo e Silas tinham tomado 39 chicotadas nas suas costas. Nessa hora de meia-noite é a hora que a dor mais vem forte, não é assim? Quando você está doente, a febre de noite ela é mais intensa. As dores de noite são mais intensas. Paulo, eu acredito que naquela hora já estava com febre, as suas costas deslaceradas, sangrando, mas ele, meia-noite, começou a cantar ao Senhor, aleluia. Deus ouviu este louvor lá dos céus, sabe, e mandou um terremoto para que as cadeias sejam quebradas, e eles foram libertos das prisões, porque quando tem louvor e adoração, cadeias são quebradas da sua vida. Aquilo que estava paralisado, engessado, atrofiado, passa agora a ter vida. Aleluia! Quantos querem isso? Quantos querem um ministério cheio de poder? Quantos querem um ministério cheio de unção? Diga amém. Então louve ao Senhor, queridos. No momento do louvor, abre a sua boca e adore com intensidade em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Quinto, estou terminando. Atos capítulo 4, 29. A unção, ela está associada com a oração intensa. Diga amém. Oração nada mais é do que relacionar com seu Pai. Oração é acessar o sobrenatural. Oração é tocar os céus. Oração é acessar o coração de Deus. Oração é compreender a mente do Senhor. E quando você tem intimidade, você reproduz o coração de Deus às pessoas. Como um ato profético, uma voz profética, você reproduz mente e coração do Senhor. E chama à existência coisas que não existem. E traz com que a glória dos céus seja manifesta na sua casa, na sua vida. Aleluia! Tudo isso vem por meio da oração e da palavra. Diga amém. Diz assim Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, e quanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do santo servo do Senhor Jesus. Tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Diga aleluia. Oh, diga glória a Deus. Queridos, a oração traz milagres. Quem ora muito tem muito poder. Não tem outra forma. Nunca associe orar como lei. Orar é a maior manifestação de graça que existe. Quem crê a graça tem intimidade com Deus, porque ele entende que ele é amado, favorecido, perdoado. Não tem barreiras entre você e Deus, não tem portas fechadas, não tem nada que te impeça. Ele anseia por você, os braços dele estão abertos para você. Deus deseja profundamente falar ao seu coração, coisas profundas, firmes e ocultas que você não sabe. Deus deseja encher você, ele anseia por isso. Isso é graça. Quem entende isso, ele vai orar. Agora, quem acha que Deus está zangado com ele, quem acha que Deus quer trazer juízo, quem acha que Deus virou as costas, quem acha que Deus é um Deus velho, barbudo, sentado no trono, a fim de julgar alguém, ele não vai correr para Deus, ele vai correr de Deus. Não é assim? Corra para o Senhor, porque Ele é um Pai gracioso. Mesmo se você pecou naquele momento, corra para Ele, porque já tem perdão para você. Já tem perdão disponível. Ele diz: vem meu filho, eu quero te abraçar e quero te curar, quero restaurar você, quero trazer alegria de novo. O pecado tirou a alegria, mas venha, porque eu quero encher você de alegria e felicidade. Aleluia. Então você vai orar mais. Oh, aleluia. Lucas 24, 28 também diz: quando se aproximava da aldeia para onde iam,
Fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: Senhor, fica conosco, porque já é tarde e declina a hora. E entrou para ficar com eles. Olha bem aqui, no caminho de Emaús, Jesus falou assim: tchau para vocês, estou indo embora. Sabe o que os discípulos falaram? Senhor, não vai, fica conosco, fica aqui com a gente. Jesus vai para lugar nenhum hoje, não é assim? Para onde ele vai? Ele está em todo lugar. Jesus não vai sair. Mas sabe o que ele faz? Isaías 45:15 diz, olha que ele diz assim: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Deus não vai embora, mas de vez em quando ele se esconde. Ele está ali, você não sente nada, ele está se escondido. Neste momento, clame a Ele, dobre os seus joelhos e Ele vai se revelar a você, amém? Quantos dão mais 5 minutos? Alguém dá mais 5 minutos? Estou terminando, amém? Aleluia? Então tem 5, 10, 15, 20, brincadeira, só 5. Aleluia! Na Bíblia, orar de joelho significa receber unção, intensidade, adoração. Você pode orar do jeito que você quiser, deitado, sentado, em pé. Mas olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Reis 8:5. O exemplo de Salomão diz assim: tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor todas estas orações e súplicas, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, levantou diante do altar do Senhor. Salomão estava orando de joelhos por causa da arca. Teve um outro homem também chamado Daniel. Daniel 6:10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém. 3 vezes por dia se colocava de joelho e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, e costumava fazer. Daniel orava também como? Daniel orava como? De joelhos, aleluia. Jesus também orava de joelhos. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 22:40. Chegou ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele por sua vez afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava. Pedro também em Atos 9:40 diz: mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou. Aleluia! O apóstolo Paulo também diz em Efésios 3:14: por essa causa me ponho de joelhos diante do Deus Pai. Para que ele se põe de joelhos? Para que o nome, toda a família, tanto no céu, sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, conceda poder de Deus, mediante ao Espírito no homem interior. Ou seja, para que o homem interior receba poder. Você foi chamado para viver no poder. Nós somos chamados para fluir e transbordar e transpirar unção. Nós somos chamados para fazer milagres. Em nome de Jesus, não aceite a religiosidade do natural. Não aceite viver uma vida comum. Você não é comum. Você é separado por Deus para milagres. Fica de pé em nome de Jesus.